Olá, seja muito bem-vindo a esse curso de LibreOffice Writer. Bom, é interessante que se você está fazendo esse curso aqui, você já tenha visto aquele curso de introdução ao LibreOffice, porque por meio dele você vai entender todo o histórico. Aí às vezes você se depara, é BR Office Writer ou LibreOffice Writer, tanto faz. Porque na verdade nós estamos falando do aplicativo Writer, que é o nosso aplicativo de edição de texto do pacote de escritório, que hoje se chama LibreOffice. Alguns editais ainda estão colocando, mesmo editais recentes, colocam lá BR Office, mas a gente sabe que se você procurar o BR Office, você não encontra o BR Office para baixar, porque hoje ele se chama LibreOffice. O projeto BR Office foi descontinuado e agora nós estamos com o LibreOffice. LibreOffice se tornou então o nome padrão internacional e nacional desse pacote de escritório. Nosso objetivo aqui então é trabalharmos com esse editor de texto. Eu quero então que você veja aí na tela, nós estamos falando do LibreOffice Writer. Eu sou o professor Maurício Francischini, você já deve me conhecer. Se não conhece, se está sendo o seu primeiro curso, tá aí então, sou eu que vos falo. E nós vamos então aqui dar uma olhadinha nesse editor de texto. Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender a respeito do LibreOffice é que ele trabalha com vários tipos de arquivos. Você pode salvar os arquivos e é importante a gente saber as extensões com as quais ele vai poder trabalhar. Então ele vai poder salvar na extensão padrão. Se você não escolher nenhum tipo de arquivo, ele vai então salvar na extensão padrão dele, que é o ODT. Então olha lá o que significa ODT, é o Open Document Test, ou seja, é um documento aberto de texto. Esse é o padrão do Writer. Mas nós temos também o .doc, que é do padrão 2003. Temos o DocX, que é do padrão 2007 em diante, do Word. Veja só, nós estamos falando então aqui que o Writer é compatível com os arquivos do Word. Olha só que interessante. Tanto das versões antigas, inclusive das versões mais modernas, das versões mais recentes. Nós temos também ali a extensão RTF da Microsoft, Rich Text Format. Temos a extensão DXT. Podemos salvar também como PDF e ainda podemos salvar como template, que é o OTT. Esse OTT é então o documento de template, ou seja, é um modelo de arquivo. Quando você salva um modelo, você está salvando um tipo de arquivo com base no qual outros arquivos vão ser criados. Isso que é o modelo. Por isso que é T de template, OTT, tá bom? Então essa também é uma extensão do LibreOffice Writer. Muito bem, essas extensões são importantes, é necessário memorizá-las, você precisa compreendê-las, você precisa saber que elas existem, que todas elas aqui são trabalhadas como texto, com exceção do PDF lá no final. PDF, então, você pode tanto salvar como, mas é comum também você encontrar a expressão exportar para PDF. Isso aí é algo que é nativo do Writer, é nativo do LibreOffice. Você vai encontrar essa funcionalidade no LibreOffice, no Calc e também no Impress. Você exporta os seus arquivos. Agora, atenção aqui que é importante. Você não abre arquivos do PDF no Writer. Arquivos na extensão PDF você não abre no Writer. Ele apenas exporta como PDF. Tá entendendo isso? Veja só. O que eu estou querendo dizer é que os arquivos em PDF, eles não são abertos nem editados pelos aplicativos do LibreOffice. O LibreOffice apenas exporta esses arquivos para o PDF. Se você quiser visualizar o conteúdo deles, você não visualiza também no Writer. Você vai visualizar num outro aplicativo visualizador de PDF. Um deles que nós costumamos usar bastante é o Adobe Reader. Tá legal? Muito bem. Ok, continuando aqui então, nós temos aí outra funcionalidade importante do Writer, que é a funcionalidade caracteres não imprimíveis. Você está vendo aí esse botãozinho que você vai encontrar isso aí lá na barra de ferramentas padrão do Writer. A forma de você acioná-lo por meio das teclas de atalho é Ctrl F10 e atenção, essas teclas de atalho estão sendo cobradas, tá? Ctrl F10 é a tecla para exibir então os caracteres não imprimíveis.
Joia. Mas o que são os caracteres não imprimíveis? Os caracteres não imprimíveis são aqueles caracteres, são aqueles símbolos que você vai encontrar lá na tela do Writer, porém eles não são impressos no papel. É isso que você tem que entender. Eles só vão aparecer na tela do Writer. Esses caracteres são como exemplo, olha lá o que você está vendo. São um exemplo esse daqui, ó. Você está vendo aqui alguns desses caracteres, como é o caso aqui, desses daqui, esses daqui e esses daqui. Você está vendo, todos eles são caracteres não imprimíveis, tá certo? Lembrando o seguinte, o que é importante nesse exato momento você saber? Duas coisas, três caracteres que são importantes aqui, né? Você está vendo esse aqui, que é o caractere de tabulação. Esse daqui, que é o caractere de parágrafo. E esse daqui, que é o caractere de quebra de linha. Bom, é importante você conhecer para se familiarizar. Veja só, esses caracteres aparecem na sua tela e muitas vezes, para quem não conhece esses caracteres, para quem não está familiarizado, isso só faz atrapalhar quem está trabalhando no Writer. Mas na verdade, quando você começa a usar com frequência isso daqui e se acostumar com isso daqui, você vai ver que eles servem como uma guia para você poder se orientar na formatação do seu documento. E a partir do momento que você se acostuma com isso, você sente falta para saber onde está um parágrafo, onde está uma tabulação, onde é uma quebra de linha ou uma quebra de página e assim por diante. Então, para isso que servem os caracteres não imprimíveis, para ele te orientar na formatação do seu documento. Entretanto, eles só aparecem na tela, eles não vão aparecer no papel, tá legal? Caracteres não imprimíveis, Ctrl F10 e esse botãozinho mais uma vez você está vendo aí, então, que é então um botão de caracteres não imprimíveis. Muito bem. Importante a gente se familiarizar também com a formatação de caracteres. Em prova pode ser também chamado formatação de texto. Essa barra é a barra de formatação, então, que nós estamos vendo, é a formatação de texto. Nós temos aí alguns itens importantes que a gente precisa conhecer e que caem em prova. Esses botõezinhos são explorados nas provas. Nós temos aí, então, o número 1, que é o nome da fonte. Aqui você seleciona qual é o tipo da fonte, ou seja, como que é o formato do texto. Então esse formato do texto se chama fonte. E a fonte tem o seu nome e tem várias fontes. Tem Times New Roman, vai ter a Arial e assim por diante. E aí nós temos que conhecer isso daqui. Olha lá então, nome da fonte. O número 2 é o tamanho da fonte. Você pode então formatar o tamanho da fonte. O número 3, que é o negrito. E olha como que fica o negrito. Agora você vai começar a ver a aplicação daquela formatação de estilo no texto, é o que você está vendo aí em negrito. Tecla de atalho, algumas delas eu vou mostrar para vocês aqui. Você vai se familiarizar com essas teclas de atalho, muito importante se familiarizar com elas. Nós temos aqui o itálico, que é o Ctrl I. Nós temos aqui o sublinhado, número 5. É importante você ver como que é o ícone, tá? Para se familiarizar com o ícone e ver a formatação aqui que você está vendo aplicada. Muito importante aqui, tá? Nós temos o taxado. O taxado ele traça um risco sobre o texto, é como a gente usa no caso de revogação de leis. Temos o sobrescrito, olha o que ele faz com o texto então. Ele coloca o texto diminuto acima da linha normal do texto. Tecla de atalho, Ctrl Shift P. Temos também o subscrito, que ele também coloca diminuto, só que abaixo da linha então do texto. Ctrl Shift B. Número 9, que é limpar formatação. Então você tem toda uma formatação no texto. Quando você limpa essa formatação, ele fica então limpinho assim, do jeito que você está vendo aí. Ctrl M, limpar a formatação. E a cor da fonte, número 10, que você está vendo lá, que você altera então as cores da fonte. Tá? Muito cuidado, porque muitas vezes o número 10
é usado para confundir com o número 5, tá? Muitas vezes o examinador vai fazer isso. Ele vai pegar o botão do número 10 e vai falar que é o botão de sublinhado. Atenção isso daí, tá legal? Outra coisa que é importante, olha lá na tela, nós temos o sublinhado, que a tecla de atalho é o Ctrl U. Mas às vezes você tem uma outra forma de sublinhado, que é o sublinhado duplo, que aí vai ser Ctrl D. Então se falar que o Ctrl D e o Ctrl U são sublinhados, está certo, só que a diferença é que o D é o sublinhado duplo, ou seja, ele vai colocar dois traços abaixo ali do texto, tá certo? Muito bem, olha de novo aí na tela, importantíssimo você se familiarizar com essas principais formatações, são ícones e botões que costumam cair com frequência no seu texto, na sua prova, então veja e familiarize aí com essas formatações. A grande diferença dos botões de formatação do Writer para o Word é que aqui todos os botões são a letra A. Percebeu isso? Todos os botões, olha lá de novo. Você tem a letra A para negrito, A para itálico, A para sublinhado, A para taxado, tudo isso. Lá no Word nós vamos ter uma letra para cada coisa. Por exemplo, N de negrito, né? Vai ser o S de sublinhado, o I de itálico, tá? Então é diferente lá. Então tem essa alternância aqui entre um e outro. Muito bem, vamos mais para frente, vamos ver mais características aí. Nós podemos também formatar o texto ou os caracteres por meio do menu Formatar, que você está vendo aqui. Quando você clica lá no menu Formatar, tem a opção Texto, e na opção Texto, então, ele vai abrir todo esse menu que nós acabamos de ver, inclusive, né? Vimos isso aí, que é a questão das formatações. No entanto, quando você clica aqui neste botão, ou neste íconezinho, olha, é um A com uma chave de boca aí, você tá vendo? É uma ferramenta, uma chave de boca, que se chama Formatar Caractere. Ele vai abrir, então, esta caixa de diálogo, que é a caixa de formatação de fonte. Veja, o nome é Formatar Caractere. Lá no Word, essa mesma caixa de diálogo se chama fonte. Só que aqui é caractere, portanto não confunda as coisas. E o examinador faz exatamente isso. O examinador é cruel e o que ele vai fazer? Ele vai pegar e falar que lá para formatar aquela palavra, vai clicar no menu formatar e abrir a caixa de diálogo fonte. Não é fonte, é caractere. São peguinhas que a gente encontra em prova, que fazem então a gente cair, porque você está acostumado no Word, que é fonte. E aqui é caractere. Não confunda, tá? Vamos lá, vamos continuar. Muito bem, então essa é a caixa de diálogo de formatação de caractere, ou formatação de fonte. Vamos agora ver a formatação de parágrafos. Você já olhou aqui, ó, que a formatação de parágrafos está logo aqui embaixo. Caixa de diálogo de formatação de parágrafo. E aí nós temos na barra de ferramentas de formatação, esse grupo aí de botões que você está vendo, que no caso é a formatação à esquerda, este primeiro que você está vendo aí. Olha como é que está a formatação, todas as linhas do meu texto estão alinhadas uniformemente à esquerda. E aqui desse lado de cá, ó, você está vendo que fica um negócio bagunçado. Então a formatação foi formatação à esquerda. É importante a gente lembrar que tem teclas de atalho para esse negócio, que é a Ctrl L de left, tá legal? Ctrl L de left. Nós vemos aqui o centralizado, que agora é este daqui, né? Nós vimos anteriormente esse, agora estamos vendo esse daqui, que é o centralizado, que você percebe que os espaços aqui são iguais, né? O espaço de uma margem e de outra são iguais, então ele faz isso, ele iguala os espaços entre eles. Tecla de atalho também, nós temos a Ctrl E. Outra formatação de parágrafo de alinhamento que nós estamos falando é a direita, que é esse daqui. Perceba que agora as linhas do meu parágrafo ficam uniformemente alinhadas à direita e aqui eu vejo então algo, né, que está livre. Tecla de atalho
Ctrl R de writer, Ctrl L R de write, ou seja, right que é a direita, left e right, ok? Muito bem. E temos o justificado. O justificado, então ele pega aí todas as linhas e alinha uniformemente nas duas margens agora, que é o Ctrl J. Ok? Ctrl J. Então tá aí, esses são os alinhamentos de parágrafo. Nós estamos então com esses alinhamentos e eles servem então para formatar os parágrafos do nosso texto. Vamos falar agora ainda de formatação de parágrafos, que tem duas outras formatações importantes que você está vendo aí, que costumam ser cobradas com frequência em prova, que é a primeira delas aí, que é a formatação de numeração, que é essa aqui que ele está tratando. A formatação de numeração vai inserir, portanto, um número automaticamente antes do parágrafo. É automaticamente e sequencial. Importante saber isso. Ele já coloca para você o número naquela sequência, ele coloca para você o número naquela ordem e é automaticamente. A cada novo parágrafo que ele coloca, ele vai inserir então aquele número para você. Isso é formatado, ou seja, é configurável, é personalizável. Você pode colocar lá e dizer o seguinte, não, eu quero que ao invés de que seja 1, 2, 3, seja ABC e assim por diante, tá legal? Muito bem, então nós temos agora outra formatação de parágrafo, que é a formatação de marcadores. Agora, ao invés que é esse ícone aqui, ao invés de números, ele vai colocar alguns símbolos, né, antes do parágrafo. E aí está, então, ele coloca automaticamente também. Ainda em formatação de parágrafo, nós vamos ter esses dois ícones importantíssimos, que é, em primeiro lugar, aumentar recuo, que estamos falando deste camaradinho aqui. E é importante você saber o seguinte, tá? E o que é o recuo? O recuo é a distância do parágrafo em relação à margem. Então olha aqui comigo, dá uma olhadinha aqui. Então você está vendo aqui que ele tem uma certa distância, né, do parágrafo em relação à margem. Quando a gente então aplica aumentar recuo, o que vai acontecer? Ele vai então fazer o seguinte, aumentou. Olha lá na tela, então, veja lá. Então ele estava aqui, eu aplico aumentar recuo, ele vai lá e aumenta então. Olha que aumentou a distância em relação à margem desses dois parágrafos aqui. Então aumentar recuo aumenta a distância. Recuo é a distância. O outro ícone que nós temos é o ícone diminuir recuo. Diminuir recuo vai fazer o quê? Diminuir a distância. É isso que ele vai fazer. Vamos ver como é que vai ficar então. Ele fica assim, então. Essa, portanto, é a formatação de diminuir recuo. Aumentar recuo, diminuir recuo, portanto, são essas as formatações aí, que é este íconezinho. Preste atenção nos iconezinhos, hein? Muito importante a gente se familiarizar com eles. Muito bem, vamos falar um pouco de formatação de tabelas. Muito importante a gente conhecer, então, a formatação das tabelas. Na formatação das tabelas, quando você cria uma tabela, ele vai exibir para você a barra de ferramenta de tabelas, que é essa que você está vendo aí na tela. Essa é a barra de ferramenta de tabelas. Ela tem inúmeras funcionalidades que eu quero mostrar aqui para vocês, que nós precisamos nos familiarizar. Veja só, uma das coisas importantes que você precisa já ter em mente é que tudo isso bonitinho, coloridinho que você está vendo aí, lá na hora da prova, fica tudo preto e branco. Então esquece, você não vai ver um íconezinho verdinho, tá? Vai estar tudo preto e branco, vai estar cinza lá. Então você tem que olhar realmente, prestar atenção na diferença entre um e outro. Olha lá na tela, por exemplo. Veja que nós temos aqueles que são verdinhos e aqueles que são vermelhinhos. Não é verdade? Todos esses que tem verdinho e que tem uma setinha que você está vendo aí, é inserir. E todo esse que é vermelhinho, que na hora da prova você não vai ver vermelhinho,
Não vai ter nada vermelhinho, mas vai ter, por exemplo, uma carreira de linha aqui rachurada, uma carreira de coluna rachurada. Isso aqui é excluir. Então é importante a gente atentar para isso daqui. Bom, e aí a gente precisa entender o seguinte. Estes dois que são aqui, ó, mostrando a linha desse jeito aí que você tá vendo, né? Ele mostra aqui, ó, a linha. Ele mostra a linha. Tá vendo a linha aí? Pois é. Então, quando ele mostra a linha, o que que acontece? É porque ele está trabalhando com linha. Se ele está mostrando essa setinha aqui, ó, você está vendo essa setinha aí, essa setinha é porque ele vai inserir, então, a linha acima daqui você está nesse momento. Esse daqui é porque ele vai inserir a linha abaixo. Preste atenção, hein? Aqui nós estamos falando de coluna. Veja que agora o que está rachurado é uma coluna. Então você vai inserir a coluna. Aonde? À esquerda. E esse aqui, inserir a coluna. Aonde? À direita. Então todos esses quatro aqui são de inserção. Importante então a gente se familiarizar com esses ícones. Então, por exemplo, olha lá de novo, vamos lá. Então você está com o seu cursor exatamente aqui onde ele está aqui, né? Se você clicar neste daqui, ele vai pegar e inserir toda uma linha nova aqui acima. Se você clicar esse daqui, ele vai inserir aqui abaixo e assim por diante, tá certo? Muito bem, agora vamos falar sobre excluir. Ora, excluir da mesma forma. Ele exclui o quê? Aquelas linhas que estão selecionadas. E veja só, basta que o seu cursor esteja posicionado. Se você pedir para excluir a linha, você não precisa selecionar a linha não, ele já exclui toda a linha onde o seu cursor está posicionado. Mesma coisa a coluna, ele vai excluir toda a coluna. Então olha lá então, nós temos aqui agora, então ficou claro isso aqui, ó, voltando aqui no inserir, esses dois aqui são o quê? Linha, inserir linhas. Esses daqui são o quê? Inserir coluna. Agora aqui nós temos excluir. E excluir este daqui, linha. E aqui excluir o quê? Coluna. E aqui nós temos excluir a tabela. Cuidado, porque a impressão que dá é que ele vai excluir a célula, mas na verdade ele vai excluir a tabela. Cuidado aí, tá legal? Muito bem, então nós vimos inserir e excluir. Agora nós vamos ver mais funcionalidades. Olha lá na tela. E aqui você tem que tomar um certo cuidado, porque, olha só, aqui nós estamos falando agora de dois ícones de seleção. Ele apenas vai selecionar. E no primeiro aqui, ele vai selecionar a célula. E no outro, ele vai selecionar toda a tabela. Então, muita atenção para se familiarizar com isso. Temos ainda aqui também mesclar células. E é importante que este recurso aí de mesclar agora virou mesclar e centralizar. Ele mescla e centraliza. Por isso você está vendo aí que ele tem essa setinha. Mesclar e centralizar, ele mescla e centraliza aquela célula, ok? Olha lá, mais recurso. Esse aqui é dividir células. Como é que é isso? Bom, eu posso simplesmente chegar aqui nessa célula que está, né, uma célula só, e dividir em 3, se eu quiser. Mesclar a célula, vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu passei meio batido, mas eu quero voltar aqui para você se lembrar como é que é. Mesclar célula, é porque a gente falou disso no Calc, né? Se você viu o Calc, eu falei sobre mesclar. Então agora aqui repetindo, o que é mesclar? Mesclar é você transformar duas ou mais células adjacentes, ou seja, que estão uma ao lado da outra,
transformá-la em uma única célula, tá legal? Então isso que é mesclar. E no caso centralizar, ele centraliza o texto horizontalmente. Então mesclar e centralizar é isso, tá? Ele mescla, ele transforma duas ou mais células em uma única célula. E o dividir célula é o contrário. Ele faz o seguinte, ele pega uma célula e divide em várias. E ele pode dividir em várias células da mesma linha, ou seja, várias colunas, ou em várias linhas também. Tá legal? Bem, próximo que nós temos aí, que é o dividir tabela. Agora ele vai pegar a tabela e vai separá-la, transformando em duas tabelas independentes. No curso em que você colocar, ele separa então ali, a partir daquele momento, aí você vai ter uma tabela acima, outra tabela abaixo. Então são dois objetos diferentes que ele transforma aqui então em dois objetos diferentes. Esse é, portanto, o dividir tabela, diferente de dividir célula. Dividir célula vai continuar uma única tabela, mas ele divide aquela célula em várias células. Agora que ele vai estar separando uma parte da tabela em duas tabelas aí, tá bom? Vamos olhar mais coisas aqui. Este botão já foi cobrado em prova algumas vezes, que é o botão chamado otimizar. Esse botão de otimizar, ele serve para fazer alguns ajustes automáticos. Como é que é isso? Ele vai pegar e vai verificar então o seu texto e ele vai fazer, por exemplo, o distanciamento, ou seja, largura uniforme da sua coluna, largura uniforme das suas linhas. Ou então, ele vai otimizar o espaço. De que maneira? Ele vai pegar e fazer com que ele ocupe a menor quantidade de espaço possível nas suas colunas. E aí ele vai, então, colocar a largura da coluna de acordo com a largura do texto, para não sobrar nenhum espaço de coluna. E ele otimiza isso daí. Então, essas duas formas de otimização. De fazer a uniformização, ou seja, todas as colunas com a mesma largura, todas as linhas com a mesma largura, ou então aproveitamento do espaço, que aí ele coloca de acordo com a quantidade de texto, de conteúdo que a sua tabela, sua célula possui. Tá legal? Esse é o otimizar. Olha de novo lá o ícone. Então nós temos esse camaradinho aqui, que é o otimizar, que serve aí para nós. Temos ainda aqui esses três íconezinhos, que são ícones de alinhamento. Então, o alinhamento na tabela, ele vai ser superior, ele vai ser centralizado e ele vai ser inferior. Só que esse alinhamento, nós estamos vendo, ele é vertical, tá? Vertical. Então, ele vai colocar aí superior, centralizado ou ao centro, e inferior, que então são os tipos aí de alinhamento, certo? Muito bem, alguns outros ícones importantes. Esses aqui, na parte superior, com certeza, são os mais importantes em formatação de tabela. Muito importantes, isso aqui você tem que ter uma familiarização tremenda com isso daqui. Agora, eu quero chamar a atenção para alguns outros aqui de baixo, para você se familiarizar também. O primeiro deles é isso daqui, que nós falamos dele lá em Calc, que é classificar, tá? Classificar em ordem crescente. Outro que nós temos aqui, proteger, vai proteger as células da sua tabela. E esse aqui, que você se lembra lá do Calc, que vai inserir a soma. E esse daqui que você se lembra lá do Calc, que vai inserir outro tipo de função. Então olha que interessante a integração que nós temos aqui no Writer com o Calc em relação às fórmulas. Então, o que é importante saber? Que no Writer é possível inserir fórmulas aonde? Nas tabelas. Da mesma forma lá no Word também. No Word a gente também insere fórmulas no Word, mas nas tabelas, tá legal? Então fica então essa observação, mais uma vez, olha lá. Você tem então a soma, o autossoma, mas você pode inserir outras fórmulas, outras funções na sua tabela. Muito bem, nós vamos ficar por aqui nesse bloco.
Próximo bloco a gente vê mais características do Writer. Vamos lá, isso mesmo, Writer. Vamos lá.